pessoas, espero que vocês estejam todos bem. Aqui quem fala é Matheus Jesus do canal Cosmoplank. Inclusive, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao canal para você que chegou agora. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, compartilha, deixa o like para ajudar a gente a crescer. Toda semana eu busco estar trazendo vídeos aqui como este que você vai ver, tá? Bastante completos e bastante detalhados sobre aí diversos assuntos da física, tá? Porque eu sou graduando em física, licenciatura, pela Universidade Federal de Alfenas, aqui de Minas Gerais. Então eu tento trazer um pouco do que eu vejo lá e além também. Tá? Inclusive, nesse vídeo aqui eu vou falar sobre um trabalho que eu fiz para a faculdade, né? No caso lá para a Semana da Física que teve. Então eu resolvi pegar o que eu fiz lá, deixar um pouco mais detalhado para poder passar para mais gente aqui no meu canal, tá certo? O assunto é sobre o experimento balde de Newton. É aquele experimento lá que você gira o balde, lembra? Não sei se você já viu ou você vai conhecer agora, né? Você gira o balde com água, tá ok? E a água ela tende a subir as paredes do balde. É aquele experimento que a gente vai falar sobre. Aí eu fiz umas animações aqui e umas simulações para ajudar a gente a enxergar. E vamos falar inicialmente aqui um pouco de teoria e de história que envolve, o contexto teórico que envolve o experimento do balde de Newton, além de a gente poder visualizar aí mais para frente no vídeo. Tá ok? Então eu espero que vocês gostem. Se gostarem, deixa o like, curta, compartilha, ajuda o canal a crescer e bora lá! Então, olha só, pessoal, tudo vai começar aqui com ninguém menos do que Isaac Newton. O que não é de se espantar no final das contas, né? Porque o experimento se chama experimento do balde de Newton. Por quê? Porque foi ele primeiro que idealizou, quem pensou, quem experimentou, ele foi lá, pegou o balde, colocou água dentro, amarrou uma cordinha e fez ele girar. Tá? E o mais importante foi ele quem, a partir das suas teorias e ideias, chegou a conclusões sobre esse experimento que reacendeu o debate, a crítica sobre se o espaço é ou não absoluto, se o espaço é relativo ou se é absoluto como ele pensava. Por exemplo, ele influenciou pessoas como Ernest Mach, influenciou Einstein, influencia hoje, por exemplo, André Assis com a mecânica relacional lá da Unicamp, ok? E se você for lembrar, por exemplo, pessoal, e for dar uma olhada lá na obra magna dele, né, na Bíblia da Física, no Principia, lançada em 1687, você vai perceber que antes mesmo dele falar sobre as três leis do movimento dele, antes mesmo dele definir as três leis da dinâmica, ele vai se preocupar em falar sobre um assunto bastante importante, que é a questão dos referenciais, que tem os referenciais inerciais e tem os referenciais não inerciais. Ah, Matheus, mas por que eles se preocupam em fazer isso? Porque se você fosse lembrar das três leis do movimento dele, você vai perceber o seguinte, por exemplo, a primeira lei, a lei da inércia, envolve o quê? Envolve velocidade constante, né? Um corpo tende a manter-se em movimento retilíneo uniforme ou em repouso se nenhuma força for imprimida sobre ele, tá? Então envolve velocidade. As duas outras leis envolvem força, né? Interação, que é basicamente o que? Está relacionado diretamente à aceleração, tá certo? E o que eu quero dizer aqui, pessoal, é o seguinte, essas duas grandezas aqui são essencialmente o quê? São essencialmente relativísticas, ou em outras palavras, para a gente medi-las, a gente precisa de uma origem, a gente precisa de um sistema de referência para medir essas grandezas aí, porque elas são relativas, tá certo? Então, Newton vai se preocupar em falar sobre os sistemas de referência, né? Por quê? Porque ele precisava nos ensinar como medir essas grandezas corretamente para usar, implementar as teorias, implementar as leis dele no nosso cotidiano e na nossa vida prática aí, certo? Então a gente precisa detalhar aqui e falar sobre esses sistemas de referência para a gente poder então entender as leis de Newton, as três leis da mecânica. Tá ok? Então por isso que é importante, por isso que ele falou disso antes. E o experimento do balde de Newton, pessoal, está diretamente relacionado a isso, por quê? Porque o experimento do balde de Newton está diretamente relacionado a sistemas de referências. E é a partir daí que ele vai intuir o tal do espaço absoluto. Tá? Então vamos falar um pouquinho sobre os sistemas de referência. Ó. Então, olha só, o que no final de contas é esse tal desse referencial inercial? Para Newton, um referencial inercial é aquele que se encontra em movimento retilíneo uniforme, ou seja, ele precisa estar andando em linha reta e em velocidade constante, em relação ao referencial daquilo que chamou de espaço absoluto. Então, nessa ilustração seria o seguinte, ó, perceba aqui que a gente tem um sistema de referência qualquer, aleatório, né, x, y, z, em relação ao qual, em relação à sua origem, nós podemos medir a posição de alguns corpos, por exemplo, dessa esfera, que é o vetor posição aqui, ó, tá? Ele mede a posição desses corpos aqui em relação à origem do sistema de referência. Por exemplo, aqui também, ó, a gente pode medir a posição em relação à origem aqui desse sistema de referência, desse cubo aqui, ó. Mas o mais importante e interessante, que você pode enxergar aqui, é o seguinte, a posição desse sistema de referência em si pode ser dada em relação à origem de outro sistema de referência. Olha aqui o vetor posição de novo, ó. Em relação agora à origem desse sistema de referência aqui, ó. Em relação ao ponto zero desse sistema de referência aqui, que no caso a gente pode pensar que é o sistema de referência do espaço absoluto. Então veja bem,
Eu posso dizer que esse sistema aqui de referência, ele é um referencial inercial se em movimento estiver com velocidade constante em relação a esse sistema aqui, que no caso é o que a gente determinou como sendo do espaço absoluto, tá certo? É assim que Newton definiu o sistema de referência inercial, tá? E ainda por cima, além de estar com velocidade constante, ele precisa estar em linha reta. Então, por exemplo, esse sistema aqui, ó, ele não pode estar, por exemplo, ó, andando em círculos aqui em volta desse sistema de referência central aqui, porque aí teria uma aceleração e aí iam surgir aquelas forças centrífugas e fictícias. Então tem que estar em linha reta, tá ok? E já reiterando, a velocidade aqui pode ser em qualquer direção, contanto que seja velocidade constante em relação aqui, no caso, a esse sistema de referência aqui. Então, por exemplo, a gente pode considerar a Terra como um sistema de referência inercial? Olha só, depende, tá certo? Depende de onde você olha. Por exemplo, nós estamos parados em relação à Terra. Então, para nós podemos considerar a Terra como um sistema de referência inercial. Na verdade, a velocidade relativa entre nós e a Terra vai ser, no caso, zero, né? Porque a gente está em repouso em relação a ela. Nós estamos girando com ela ali na certa velocidade de rotação dela, ali na mesma velocidade do que ela. Então, aparenta-se que a gente está parado em relação a ela e automaticamente a gente pode considerá-la como um sistema de referência inercial. Ok? Então, é assim que a gente define os sistemas de referências inerciais. Então, beleza, Matheus, a gente entendeu ali o que é um sistema de referência inercial. Ao mesmo tempo, a gente pode intuir que o sistema de referência não inercial é aquele que está acelerado em relação ao espaço absoluto, né? Ou descrevendo um movimento circular em relação ao espaço absoluto. Mas, ao mesmo tempo, fica aquela dúvida, né? O que de fato é esse espaço absoluto em relação ao qual nós podemos determinar se um sistema de referência é inercial ou não inercial? A gente pode pensar em algumas características do espaço absoluto que Newton deixou para a gente, né? Por exemplo, ele dizia que na primeira característica, né, que o espaço absoluto ele não tem relação nenhuma com qualquer coisa externa. Então, ou seja, ele existe por si mesmo. O espaço absoluto ele não tem nenhuma interação com nada no universo. Ele está lá só, certo? Mas ele não interage com nada, beleza? Segunda característica, ele é homogêneo em todos os pontos. O que isso quer dizer? Por exemplo, se você pegar teu sistema de referência lá que eu mostrei no slide passado, você pode colocar ali, ó, o teu sistema de referência em qualquer ponto aqui do espaço absoluto, ó. E você pode olhar em volta. O universo, no caso do espaço, ele vai ser igual para qualquer lado, qualquer direção que você olha. Tá certo? Então ele é homogêneo em todos os pontos. Ele é igual em todos os pontos que você está nele ali. Tá? Ele pode ser infinito, em todas as direções. Qualquer lugar que você observa ali, qualquer ponto, ele vai ser igual. Ele é homogêneo. Tá? Terceira característica. Ele permanece sempre similar e imóvel. Que é o que a gente falou aqui, né? O similar. Ele é igual em todos os pontos. E ele é imóvel. Ele não se movimenta em relação a nada no universo. Ou seja, em outras palavras, o espaço absoluto está parado em relação a todo mundo. Por isso que ele é absoluto, tá certo? E a partir disso, a quarta consequência já sai disso, né? É impossível determinar sua velocidade em relação a outro referencial inercial. Mas o contrário pode ser feito, né? Ou seja, a gente pode, de alguma maneira, determinar a velocidade de qualquer referencial ali em relação ao espaço absoluto. Mas o contrário não é verdade. A gente não pode estabelecer a velocidade do espaço absoluto em relação a nenhum sistema de referência, principalmente os inerciais, tá ok? Porque ele está parado em relação a qualquer coisa no universo. Tá? A inércia dos corpos, através dos referenciais inerciais, é medida em relação a ele. É o que a gente vem falando aqui até agora. Né? A inércia, no caso, aí, é a tendência dos corpos em se manter em movimento, né? Ou em velocidade constante ali em linha reta, né? À medida que nenhuma força age sobre ele. Beleza? Então essas são algumas das características do espaço absoluto que a gente pode determinar aqui. Mas saber mesmo o que é o espaço absoluto a gente não sabe. Ok? Vamos ver um exemplo prático aqui agora, pessoal, para a gente entender direitinho. Nas palavras do Newton, ó, as causas pelos quais movimentos verdadeiros e relativos são diferenciados um do outro são as forças, ó, imprimidas sobre os corpos para gerar movimento. Mas o movimento relativo pode ser gerado ou alterado sem qualquer força imprimida sobre o corpo. O que Newton está querendo dizer aqui, pessoal? Basicamente, ele está nos dando um procedimento para a gente conseguir diferenciar se um sistema ele é inercial ou não. Primeiro de tudo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar as acelerações naquele sistema. A gente tem que investigar e encontrar todas as acelerações que a gente consegue medir naquele sistema. A partir disso, você precisa lembrar o seguinte, segundo a lei de Newton, que força que funciona para referenciais inerciais, lembra? É igual a m, né, vezes o quê? Vezes a aceleração, tá? Pode pensar que é um vetor aqui, né? A força está no mesmo sentido e na mesma direção ali da aceleração, ok? E aí o que acontece? Essas aqui são as acelerações que você encontrou no teu sistema, né? E aí você vai ver a partir disso se essas acelerações aqui podem ser explicadas pela ação de uma força, pela ação de um agente físico. Por exemplo,
Pode ser explicada por força gravitacional, por força de atrito, tá? Por força elástica, por força elétrica, entendeu? Essas forças que a gente conhece. Beleza, se você analisou no teu sistema, encontrou todas as acelerações possíveis que tinha lá e percebeu que todas essas acelerações podem ser causadas por forças conhecidas, aí beleza, aí você pode dizer que esse sistema ele é inercial. Porém, se você estiver ali no teu sistema e perceber que tem algumas acelerações ali, ou uma aceleração que não pode ser explicada por essa relação, ou seja, que não pode ser explicada por força e aceleração, ou seja, por força causando aceleração, automaticamente aquele sistema corre um grande risco de ser não inercial. E aquela aceleração que você está encontrando lá, que não pode ser explicada por uma força conhecida, é exatamente a aceleração que o sistema não inercial está tendo em relação, segundo Newton, ao espaço absoluto. Beleza. Então vamos ver um caso prático aqui agora, pessoal, de um carro fazendo uma curva para a gente analisar se o carro é um sistema de referência inercial ou não inercial. Vamos ver isso? Então, por exemplo, imagina que a gente tem o carro aqui com a motorista e vamos fixar o nosso sistema de referência. No caso aonde? Dentro do carro, porque a gente quer analisar se o carro é um sistema de referência inercial ou não inercial. Tá? Então, veja bem, vamos colocar aqui uma câmera. Imagina que é uma câmera em primeira pessoa. Imagina primeiro que isso aqui é uma câmera, né? Olha lá, imagina que isso aqui seja a tela dela. E ela é uma parte do carro, entendeu? Ou seja, ela acelera junto com o carro, ela anda junto com o carro, ela é uma parte componente do carro, beleza? Então, automaticamente, essa câmera aqui, ela fixa o sistema de referência dentro do carro, porque a gente vai ver tudo que está acontecendo lá dentro dele a partir dela, tá ok? Toma cuidado com isso. E a partir de um monitorzinho aqui, ó, imagina que a gente está observando o que está acontecendo lá dentro, nós dois, ó. Beleza, vou apagar aqui, mas imagina que o nosso sistema de referência está fixado ali dentro a partir dessa câmera. Ok, então de início o carro está vindo em linha reta aqui. Agora imagina que ela vê, por exemplo, um cachorro aqui. Ó. Ela precisa desviar, né, para não matar o cachorro, para não pegar o cachorro. O que ela tem que fazer? Ela vai virar o volante rapidamente. O que vai acontecer com as rodas? Um atrito ali nessa direção ó, vai ocorrer. Né? Então, se tem uma força de atrito agindo nessa direção aqui, para fazer com que o carro vire para essa direção, o que vai acontecer? Vai ter uma aceleração para essa direção e nesse sentido aqui. Ó. A gente chama de aceleração centrípeta, né? Para o carro estar fazendo uma curva aqui. Tá ok? E aí, o que nós... Olha só. Só colocar essa aceleração aqui. Ó. O que nós, dentro do carro ali junto com a câmera, vamos observar? O que a gente vai observar aqui atrás? A gente vai perceber que, inicialmente, a mulher estava andando em linha reta, né? Só que, de repente, ela vai tender o quê? Ela vai tender a se aproximar, ó, com uma aceleração tal que ela vai tender a se aproximar da porta direita aqui do carro. Tá entendendo a questão? Vai ter uma tendência da mulher em ir para a direita aqui, ó. Mas por que disso? A gente olhando de cima aqui, ó, a gente percebe que isso é por causa do quê? Da inércia, né? Porque a mulher está em linha reta aqui e ela vai tender a continuar em linha reta aqui, ó. Apesar dessa aceleração para cá, para a esquerda, né? Ela tende a continuar em linha reta. E aí a gente que está ali dentro do carro observando, pensa, né? Imagina, observa que, na verdade, ela está fazendo um movimento para cá. Mas isso é só um efeito, uma ilusão do nosso referencial aqui do carro. Tá entendendo? A gente percebe essa aceleração dela tendendo a ir para a porta direita do carro aqui, por quê? Porque na verdade ela tá tendendo a manter o seu movimento retilíneo aqui, ó, seguindo a estrada, olha aqui, ó. Na verdade ela está indo reto, ó. Lei da inércia, primeira lei de Newton, ok? Mas agora a questão aqui, ó, usando esse método do Newton aqui para a gente descobrir as coisas aqui. Eu posso dizer que o carro, onde a gente está fixado o nosso sistema de referência, ele é um sistema de referência inercial ou não inercial? Beleza, vamos analisar as acelerações aqui, né? Qual que é a aceleração que a gente percebeu aqui agora? Essa daqui, né? Que é a tendência da mulher em ir para a direita aqui. Na verdade, na verdade, olhando de cima, a gente sabe que não. Mas vamos perceber dentro do carro, vamos olhar o que a gente pode medir dentro do carro. A gente percebe uma aceleração dela para a direita. Beleza, se tem aceleração, tá? Para ser inercial, precisa o quê? Precisa ser explicado por uma força, né? Mas e aí, pessoal? Eu pergunto, essa aceleração aí pode ser explicada por alguma força? Aí você pode falar, Matheus, pode sim, ó, porque você falou que tem a força de atrito aqui, né, fazendo com que o carro faça a curva, mas veja bem, hein, essa força de atrito, ó, ela não está agindo diretamente na mulher. Cuidado, hein, a força de atrito ela não está agindo diretamente na mulher. Ó, e perceba, para uma força causar uma aceleração, essa força precisa interagir com aquele corpo que está sendo acelerado. E aqui tem alguma força agindo sobre a mulher? Não tem. A força de atrito está sendo gerada onde? Na roda do carro. Então, essa aceleração aqui, por exemplo, que a gente está observando pela tela aqui, não pode ser causada por uma força. E aí o que a gente pode concluir? A gente pode concluir que esse é um sistema de referência não inercial, ou seja, não é um sistema inercial. E aí, ó, além disso, a gente pode dizer o seguinte, que essa aceleração que a mulher teve, ó, para a direita aqui, ó,
né, a tendência que ela teve de se aproximar da porta da direita do carro aqui, ó, essa aceleração é exatamente igual, tá, à aceleração que o nosso sistema que a gente está analisando aqui, ó, teve em relação, né, teve ou tem em relação ao espaço absoluto. Peraí, Matheus, como é que é? É isso aqui, ó. Por quê? Porque você não concorda que isso aqui é uma aceleração centrífuga, que a gente chama, né? Que é uma aceleração causada pelo quê? Por uma força fictícia, né? Por uma força que, de acordo com Newton, não existe, né? É apenas causada pelo fato de você estar num referencial não inercial, como a gente viu aqui, ó. Essa aceleração que a gente pode chamar de centrífuga é igual à aceleração do carro para cá, né? As duas têm o mesmo módulo, sentidos contrários, mas têm o mesmo módulo, ó. São iguais. Só que o que o carro é? O carro é um sistema de referência não inercial que a gente já concluiu, né? A gente pode dizer, então, que essa aceleração aqui que a gente está percebendo aqui dentro, que é igual à aceleração que o carro está tendo para cá aqui, é, na verdade, a aceleração que esse sistema aqui, no caso do carro, está tendo em relação ao espaço absoluto. Mas peraí, Matheus, se a gente sair de fora do carro, né, como a gente está fazendo aqui, se a gente olhar de cima, a gente está percebendo que o que está embaixo do carro aqui, ó, é a Terra, né? E que, inclusive, a força de atrito está sendo entre o quê? Está sendo entre as rodas do carro e a própria terra, né? Fazendo com que o quê? Com que o carro vá para essa direção. Então, você perceba que quando eu saio do carro aqui e vejo tudo de cima, vejo tudo de maneira geral, a gente percebe que o carro está acelerando em relação ao quê? Em relação à terra, a gente pode considerar, né? Mas como eu disse no slide anterior, a gente pode, em determinadas situações, considerar a terra como sendo um sistema de referência o quê? Inercial. Por conta do quê? Porque a gente está girando na mesma velocidade que ela, ou seja, relativamente a gente está parado em relação a ela. Inclusive, se o carro tivesse em repouso parado aqui, ele estaria parado em relação à Terra, tá? Movimentando junto com a Terra. Então a gente pode considerar, no caso aqui, a Terra como sendo um sistema de referência o quê? Inercial. E aí a gente pode, saindo aqui, a gente pode comparar, né, e fazer uma análise aqui, considerando a Terra como sendo um sistema de referência inercial. E aí eu posso dizer que o quê? Que essa aceleração aqui, ó, é em relação ao quê? Tem uma força de atrito aqui, né? É em relação à Terra, tá? Mas peraí, Matheus, então você está dizendo que a Terra é o espaço absoluto? Na verdade, não. Na verdade, ó, o espaço absoluto carrega uma relação com os sistemas de referência inercial. A gente pode dizer que o sistema de referência inercial é um substituto, tá? É um substituto leal ao espaço absoluto. Então, já que a gente não consegue observar o espaço absoluto, mas para Newton ele está lá, a gente pode observar o quê? Os sistemas de referência inercial. Tá? Então, no caso aqui, a Terra faz o papel do espaço absoluto, porque ele é um sistema de referência inercial. Tá entendendo a questão? E é isso que a gente vai analisar, é tudo isso aqui que a gente vai analisar na experiência do balde Newton. Põe isso na cabeça, tenta entender direitinho essa análise que a gente fez aqui, que a gente vai fazer a mesma coisa na experiência do balde. Tá? A gente vai analisar as acelerações, a gente vai ver as tendências, a gente vai ver as forças que estão agindo naquele sistema e se aquelas forças podem estar causando aquela tendência da água subir o balde ou não. Tá ok? A gente vai sair aqui para fora do carro, no caso a gente vai sair para fora do balde lá, analisar os sistemas de referência que estão em volta. No caso aqui a gente saiu do carro e analisou o sistema de referência da Terra e comparou e viu se a gente pudesse tirar alguma informação disso. A gente pôde tirar, né? A gente viu que no caso o carro está acelerado em relação à Terra, por isso que causou esse efeito. E a Terra pode ser considerada um sistema de referência inercial, portanto ela pode fazer o papel do espaço absoluto aqui. Tá? A gente vai fazer essa análise aqui e vai vendo quais são os causadores de tudo que a gente está observando. É isso que é o experimento do balde Newton. E para a gente terminar aqui essa parte, ó, como eu disse, a aceleração associada a uma força fictícia, no caso, qual força fictícia? Essa força que tende a fazer a mulher ir para cá, né? No nosso referencial aqui, olhando daqui, né? Da câmerazinha aqui, tá? Que é a aceleração centrífuga, né? A aceleração, essa daqui no caso, né? Pensa que isso aqui é um A, tá, pessoal? Estou escrevendo pelo mouse aqui, é meio difícil. Mas a aceleração associada a uma força fictícia é igual à aceleração do sistema não inercial, no caso o carro aqui, em relação ao espaço absoluto, que no caso é a Terra que faz o papel dele. Tá ok? Então é isso, pessoal. É essa análise que a gente vai fazer no experimento do balde Newton, que é o que a gente vai ver agora. Vamos lá. Então, olha só, pessoal, isso aqui basicamente é o experimento do balde. A gente tem um balde aqui, tá? Imagina que ele está com água dentro, pode ser qualquer líquido. E imagine que aqui são 3 situações distintas, tá? Imagine também que eu posso suspender esse balde aqui com a ajuda de uma corda, pendurar ele em algum lugar como o Newton fez, de modo que eu possa também girá-lo e fazer, então, tanto o balde e a água girarem, ok? Nessa primeira situação aqui, pessoal, o balde está parado. A gente pode pensar em relação à Terra, né? O referencial nosso agora. E se ele está parado, então a velocidade angular da água é igual à velocidade angular do balde e automaticamente eles estão em repouso e a forma da água é plana, tá certo? Depois de um dado momento, você pode o quê? Você pode torcer a corda, ou seja, girar o balde e soltar e fazer o balde se movimentar em um certo sentido. Automaticamente a velocidade do balde ela é diferente de zero e
a velocidade angular aqui da água vai ser diferente do balde, com exceção das bordas aqui, ó. Por quê? Porque por atrito, a velocidade, né, a energia vai sendo transferida. Esse é um estado intermediário, mas não precisa se preocupar com isso aqui. Depois de um tempo, o que é importante, o que acontece? A água chega a ter uma velocidade angular exatamente igual à velocidade angular do balde. E nessa exata situação, o que acontece? Acontece uma curvatura na água, ó, que pode ser descrita matematicamente, ó, com isso aqui, ó, que Z é dependente, né? Z no caso aqui é a altura, né? Você pode estabelecer aqui, ó, uma altura Z aqui, ó, essa altura, né? Que é igual, diretamente proporcional à velocidade angular com que a água está ali, que é igual ao do balde mesmo, né? E dividido por 2G vezes a distância desde o centro aqui, tá ok? Até a borda do balde. Então a questão é o seguinte, o Newton fazendo essa experiência, ele se pergunta o seguinte, tal aceleração ou tendência, Matheus, que aceleração e tendência? Essa aceleração aqui, ó, essa tendência da água ir para as paredes do balde possui como causa uma força bem definida ou seria o efeito de uma força fictícia? Então essa é a pergunta que o experimento balde nos faz, né? E que ele vai intuir lá, usar para provar a existência do espaço absoluto. Então, pessoal, para a gente entender as consequências desse experimento, vamos fazer umas analogias aqui. Vamos pensar, ó, que o balde em si, ele é o carro que a gente acabou de analisar, tá? Pensa que o balde é o carro e a água é a motorista, ok? Então, de início, ó, perceba, tanto o balde quanto a água não estão girando. Então, eles estão parados, estão em repouso. E a água está o quê? Está com a superfície dela plana aqui, ó. Tá? Que é a situação, por exemplo, da motorista com o carro parados no estacionamento. Não tem nenhuma força ali agindo sobre a motorista, não tem nenhuma influência, não tem nenhuma aceleração centrífuga, ela não está fazendo curva, não está fazendo nada, né? Então, estão todos parados ali. E nessa situação aqui, a água está em repouso e está plana. Beleza? Depois de um certo momento, a gente começa a girar o balde, está com uma velocidade relativamente grande, tá? Uma velocidade angular, cuidado, tá? Não é uma velocidade linear não, é uma velocidade angular, tá? Porque está girando. E aí, à medida que a gente gira o balde, isso vai sendo transmitido, né? A energia vai sendo transmitida por atrito para a água, e aí o que acontece? A velocidade da água também vai aumentando, de modo que o movimento vai sendo transmitido. Chega um momento em que todo o movimento é transmitido, de modo que o quê? Que a velocidade angular da água é igual à velocidade angular do balde, como eu já disse, né? E aí esse efeito acontece. Aqui a gente pode fazer outra analogia, ó. Perceba que a água, né, as partículas, as moléculas de água estão se afastando do centro aqui, né? É a mesma coisa que está acontecendo, né? Que aconteceu lá com a motorista. Quando o carro fez a curva para cá, no caso, né? O que aconteceu? A motorista tendeu aí para o outro lado, né? Aceleração centrífuga. É a mesma coisa que está acontecendo aqui, só que no caso aqui não é o carro fazendo curva, né? É um balde girando. Aí, pessoal, a questão aqui, como eu disse, é o seguinte, o que Newton vai se perguntar, em relação a que referencial a gente pode dizer isso tudo? Por exemplo, lá atrás, no caso da motorista, o que a gente disse? A gente disse que é em relação à Terra que tudo isso acontece, né? Ou seja, em relação à Terra que o carro está acelerado, né? O carro acelera para a esquerda, né? Em relação à Terra, tá? E aí o que acontece? Aí acontece esse efeito. Agora aqui a mesma pergunta, em relação a que sistema de referência, no caso inercial, como lá a Terra era inercial, isso pode ser afirmado. Mas também não pode ser em relação à Terra? A gente vai ver que não. Perceba, ó, o buraco é mais embaixo. Então, mas o que eu quero que você entenda aqui agora é isso. Vamos pensar que a água é a mesma coisa que o motorista, tá? E o efeito que está acontecendo na água é a mesma coisa que está acontecendo com o motorista. Olha lá, vamos ler aqui, ó. Da perspectiva de um referencial inercial, no caso aí, o que a gente quer achar, fica claro que o efeito é causado por uma força fictícia no referencial girante do balde. Ou seja, a gente sabe que o balde está girando. Mas em qual referencial inercial isso pode ser afirmado? Essa que é a questão, pessoal. Em qual referencial a gente pode dizer, a gente pode afirmar, da mesma forma que a gente afirmou lá com a motorista, né? No caso, o carro está acelerado em relação à Terra, mas agora em relação aqui, a esse caso, em relação a que referencial inercial a gente pode dizer que o balde está rotacionando e ainda por cima, que pode explicar esse efeito? Por exemplo, a gente poderia dizer que é o sistema de referência no balde, ou seja, a gente poderia colocar nossa câmera lá no balde e dizer que ele é o sistema de referência inercial no qual esse efeito pode ser explicado? Vamos analisar, pessoal. Perceba, aqui, ó, nessa situação, ó, a velocidade da água, a velocidade angular da água e a velocidade angular do balde são iguais, né? Que é igual a zero. E aí o que acontece? Olha só a forma da água aqui, a superfície dela é plana, né? Agora, nesse caso aqui, ó, né, vamos ignorar esse passo aqui porque é só um efeito intermediário. Mas e nesse caso aqui, pessoal? De novo, ó, a velocidade angular da água é igual à velocidade angular do balde nessa situação aqui. Mas mesmo assim, o que acontece? Há uma tendência, ó, da água, olha só, há uma tendência da água em de se afastar do centro do balde.
Ou seja, fazendo a analogia lá, é o seguinte, a motorista só tendeu, pessoal, a se afastar do centro do carro, a se afastar da onde ela estava ali, no referencial de dentro do carro. Por quê? Porque existiu ali uma diferença entre velocidades. Tá entendendo a questão? Por quê? Porque o carro estava indo junto com ela, né? Ela perceba que é o carro estava indo junto com ela e a motorista está indo junto também. Só que de repente o carro mudou drasticamente a sua velocidade, no caso a direção da sua velocidade, ele foi para lá, tá? E aí a motorista, por inércia, ela tende a ir para cá também. E aí é o efeito que a gente viu lá, é o efeito da gente junto com o carro perceber que a mulher, na verdade, ela foi para lá. Mas na verdade não, né? Na verdade é o carro que foi para lá. Mas você perceba a disparidade entre a velocidade do carro, tá? No caso aqui, pode ser até a direção da velocidade, né, que é um vetor, e a velocidade da mulher, ó, é uma diferença entre as velocidades, tá entendendo? Aqui é a mesma coisa. Só que neste caso, perceba, não é igual no carro. A gente pode usar de analogia, mas não pode ser explicado como o caso do carro é explicado, ó. Aqui no caso, ó, a velocidade angular da água é igual à velocidade angular do balde. Aqui, tanto nessa situação quanto nessa situação. Ó. Não tem disparidade entre velocidades. Então, a moral da história, a gente não pode usar do balde para explicar esse efeito. Tá entendendo a questão? Como a gente usou no carro. Tá? Lá no carro a gente pode usar que é uma diferença de velocidade, né? Porque, como eu acabei de mostrar aqui, o carro tem a sua velocidade alterada bruscamente por uma aceleração. E aí, ó, aí o que acontece? Aí a velocidade da mulher e a velocidade do carro não são mais iguais. E aí a gente pode explicar por essa aceleração que existe, né? Essa diferença de aceleração que faz alterar, que faz fazer com que as velocidades sejam diferentes. Né? A velocidade da mulher e do carro. Agora aqui não. Aqui as velocidades, tanto aqui quanto aqui, são iguais. Ó. Só que são situações iguais em termos de velocidade, em termos de relatividade de movimento, porém com situações diferentes. Ó. Aqui a gente tem a mesma situação que aqui, tá? Mas só que o efeito está acontecendo, olha aqui. Que é o caso que é o caso da água tender a se afastar do centro. Tá? Aqui a gente tem a mesma situação, velocidades iguais, igual está aqui. Só que olha só, a água está plana. Está entendendo a questão? Então não pode ser o balde aquele que explica esse efeito. Até porque, veja bem, ó, essa altura aqui, tá? Que é Z, que a gente pode chamar de Z. Z na equação aqui, pessoal, é essa altura aqui, tá? Ó. É a altura da água aqui, a tender a subir a parede do balde. Ela depende o quê? Da velocidade, ó. Só que a velocidade, no caso aqui angular, não importa, ela é relativa, não é? Ela é relativa a alguma coisa. E é isso que a gente está tentando descobrir aqui, relativa a quê essa velocidade está acontecendo, é relativa a quê esse efeito pode ser explicado. Só que, veja bem, se isso aqui é relativo, né, se essa velocidade é relativa, e se a gente considerar que o balde é o nosso sistema de referência, imagina que a gente tira todo o resto do universo e deixa só o balde e a água, o que acontece? Só resta a gente comparar a velocidade do balde com a água. Só que nessas duas situações, o quê? A velocidade do balde é igual à velocidade da água. Então, automaticamente, em ambas as duas situações, não era para acontecer esse efeito. Por quê? Porque aqui, nesse caso, nessa situação aqui, ó, como as velocidades são iguais, então a velocidade relativa do balde com a água, sendo que não existe mais universo, pensando assim, é zero. Então aqui era para ser zero, né? Então não era para ter efeito. Só que está tendo. Aí Newton se pergunta, então em relação a que isso está acontecendo? Está entendendo como é que é a indagação aqui? O que é o pensamento aqui? Então beleza, aí o Newton vai falar o seguinte, então vamos ver outras coisas, vamos ver outros causadores, vamos ver outros referenciais que a gente pode usar para explicar isso. Então seria a Terra? Ora, pessoal, então vamos analisar essas duas situações, porque a gente percebeu, né, o problema que está acontecendo aqui, né? Por mais que tanto a água quanto o balde, nas duas situações, possuem velocidades angulares iguais, efeitos diferentes estão acontecendo. Então deve ser outro causador disso, né? Outro objeto, né, no universo está causando esse efeito que a gente não está entendendo aqui, né? A Terra poderia ser, pessoal? Vamos pensar o seguinte, lembra lá no carro, quando eu falei para vocês que a gente sai de dentro do carro para analisar os sistemas de referências em volta? Aqui a gente está fazendo a mesma coisa, a gente saiu do carro, imagina aqui de novo que o balde seja o carro, né? A gente saiu do carro, como a gente fez naquela situação, e está vendo a Terra agora. Beleza, a gente viu lá no caso do carro em que a aceleração causada na mulher lá, no caso da aceleração centrífuga que a gente observa dentro do carro, é devido ao quê? É devido ao fato do carro acelerar, né? Lembra lá? Do carro acelerar para a esquerda, devido a que interação? Devido à força de atrito com o pneu do carro, né? E o asfalto, e a terra. Então, no caso lá, a força que explica aquele efeito da mulher lá pode ser explicada, por exemplo, pela força que os pneus do carro fazem com o asfalto, força de atrito, né? Agora aqui eu posso usar desse mesmo caso, eu posso dizer então que é a força gravitacional, porque no caso aqui, ó, se esse balde está suspenso na superfície da Terra, né, como eu disse lá, como Newton fez, não tem força de atrito, não tem nenhuma outra força assim que a gente pode estar usando para explicar isso. Então só pode ser a força gravitacional em relação ao balde à Terra, né?
Que no caso aqui vai fazer o papel da força de atrito lá. Mas a questão é, a gente pode usar da força gravitacional, como a gente usou da força de atrito lá para explicar esse efeito aqui, para explicar essa aceleração, para explicar essa disparidade de eventos aqui? Opa, vamos ver. Nessa primeira situação aqui, ó, em que a água e o balde estão parados. Qual que é a força agindo sobre cada molécula de água aqui? Essa daqui, né? Ó. Olha lá. A gente pode fazer o quê? A gente pode pegar a massa M1, no caso aqui pode ser a massa de uma partícula, no caso de uma molécula de água, né? Aqui, ó. Tá? E M2 pode ser o quê? A massa da Terra. E a gente faz a conta, vai dar uma força lá, né? Vai dar a força que a Terra faz sobre cada uma das moléculas ali, julgando que todas as moléculas têm a mesma massa, né? Então a gente pode colocar aqui, cada uma daquelas moléculas ali vão sofrer a mesma força nessa situação aqui que ela está parada. Beleza, por isso que até que ela fica plana aqui, né? Ok, mas e aqui? Olha só para você ver a disparidade. E aqui? Ah, de novo, vamos analisar cada molécula ali de água ali. Pode colocar a massa dela aqui, ó, M1. E a massa da Terra aqui também. Peraí, Matheus, é o mesmo resultado, ué? Ué. Olha lá, elas estão na mesma distância do centro da Terra, né? Que esse raio aqui, pessoal, cuidado, é do centro da Terra, tá? É do centro da Terra até o corpo que você está analisando. Ok? É a mesma distância. Então, peraí, pessoal. É a mesma força que está agindo tanto nessa situação quanto nessa situação. Então, em termos de força, a gente não pode explicar esse efeito. No caso aí, força gravitacional, como a gente usou da força de atrito lá para explicar a aceleração da mulher, a tendência da mulher em se afastar ali do volante, né, e ir para a porta direita do carro. Né? Então aqui a força gravitacional não pode ser explicada, não pode usar para explicar esse efeito, porque em ambas situações é a mesma força, é a mesma influência, é a mesma interação. E ainda por cima, veja bem, ainda por cima, ó, não era nem para acontecer isso, tá entendendo a questão? Não era nem para acontecer isso devido à Terra, devido à gravitação da Terra, por quê? Porque olha só, as moléculas de água estão tendendo a subir ainda o campo gravitacional da Terra. Ó. Elas estão subindo, né? Tem uma altura Z aqui que a gente pode calcular por aquela relação lá. Então é até o efeito contrário. Ó. E outra, essa aceleração está acontecendo para onde? Ó? A tendência da água, das moléculas de água de se afastar do centro, né, é uma aceleração para cá. Ó. Ou seja, uma aceleração em uma direção o quê? Uma direção perpendicular à influência da força gravitacional. Ó. Porque a força gravitacional é radial, né? Aqui, ó, para o centro da Terra. Ó. Tá? Vou colocar aqui, ó. Tentar representar aqui, ó. O peso está para cá, né? Para o centro da Terra. Ó. Então, veja bem, é perpendicular a essa aceleração. Então, além disso, não pode, olha só, além da força que está dando o mesmo resultado nas duas situações, por análise aqui de direções e sentidos, ó, perceba, a influência da Terra, a influência gravitacional da Terra não pode explicar esse efeito, porque em ambas situações, o que era para acontecer? Era para a água, o quê? Era para a água estar plana. Está entendendo a questão? Então, em relação à Terra, esse efeito não pode ser causado. E outra situação, o que você poderia fazer também? Você poderia, por exemplo, nessa situação aqui, ó, parar o balde, deixar ele em repouso e girar a Terra no sentido contrário. Que é a mesma situação que a gente vai ver depois ali, ó, no caso do universo. Gira a Terra aqui, ó. Aconteceria alguma coisa se a gente girasse a Terra aqui no sentido contrário ao balde? Que o balde estaria girando aqui, por exemplo, se o balde estaria girando para cá, tá? No sentido anti-horário. E a gente parar o balde e girar a Terra no sentido horário, daria o mesmo efeito aqui? Aconteceria alguma coisa? Não. Por quê? Porque, por exemplo, a força gravitacional, ó, não depende da velocidade, pessoal. Perceba. Entendeu? Não tem nada a ver. Então, essa situação aqui em que o balde está parado, essa situação em que o balde está em movimento, para a Terra, na perspectiva da Terra, é a mesma coisa, em termos de interação, em termos de força gravitacional, entendeu? É a mesma coisa. Então, não pode ser usada, de novo, repito, a Terra não pode ser usada para explicar esse efeito por conta disso também. Ok? Porque a relatividade aqui, ó, do movimento, a força gravitacional acima de tudo, não depende da velocidade, mas apenas da distância aqui, ó. Então, em ambas situações, era para acontecer o mesmo efeito em relação à Terra. Então, Newton já descarta a Terra também, por conta desses argumentos. Então, ó, ok. E o resto do universo, então, seria em relação às estrelas fixas, as estrelas que estão lá longe, que esse efeito está acontecendo? Vamos ver. Ó, vamos dar uma lida aqui, ó, em dois trechos lá do Princípio, que inclusive Newton utiliza como argumento para mostrar que de fato o resto do universo, ou as estrelas fixas que estão lá longe ou girando em torno do balde, não vão influenciar no balde e não vão então explicar o efeito também do experimento Balde-Newton. Quer ver? Ó? Se para cada ponto de uma superfície esférica, por exemplo essa daqui, ó, tenderem forças centrípetas iguais, que diminui com o quadrado das distâncias a partir desses pontos, sei lá, que diminui com o quadrado das distâncias, isso aqui no caso o que é?
Força gravitacional que a gente acabou de ver, né? Afirma que um corpúsculo localizado dentro daquela superfície não será atraído de maneira alguma por aquelas forças. Por que Newton falou isso aqui, pessoal? Contextualizando. Porque naquela época eles pensavam, né, e hoje ainda a gente pode imaginar, que, por exemplo, se a gente está num ponto do universo, imagina que isso aqui seja todo o universo, tá? E que você está num ponto dele aqui. Imagina que você está no centro aqui, ó, por exemplo. O universo não tem centro, pessoal, mas vamos imaginar assim que isso aqui seja uma casca esférica, mas na verdade casca esférica de massa. Porque, pessoal, se você for olhar, por exemplo, à noite aí, olhar para o céu aí, para qualquer lado que você olhe, por mais que você não consiga enxergar, a gente tem uma distribuição mais ou menos homogênea de massa, pessoal. Para todos os lados que a gente olha, a gente vai ver, por exemplo, julgando que o universo é muito grande, como ele é mesmo, a gente vai perceber que a distribuição de massa e de objetos no espaço é isotrópica. A gente pode pensar por aproximação. De modo que a distribuição que a gente olha assim, no universo, pode ser considerada como sendo uma superfície esférica de massa. Então, qualquer lado que você olha aqui, era como se tem massa aqui, distribuída uniformemente, ó, nessa esfera aqui. Tá entendendo a questão? E aí, Newton fala o seguinte: se em cada ponto aqui, ó, tem massa, né, nessa esfera, estrela, seja o que for, galáxia e tudo mais, e elas exercem influência gravitacional, por exemplo, sobre esse ponto aqui, ou por exemplo, sobre o balde de Newton que está aqui, tá? O que vai acontecer? Nesse ponto aqui, por exemplo, ó, tem uma força de atração aqui, ó, desse ponto aqui, dessa massinha aqui sobre o balde, né? Vamos colocar aqui, ó, um vetor aqui, ó, uma força gravitacional ali, né? F. Só que no lado oposto aqui, pessoal, vai ter também outra força, ó. Por quê? Porque tem outro ponto aqui, não é homogêneo, a gente não diz que a distribuição é homogênea nessa casca esférica de massa aqui, tá? Não é isotrópico. Então, ok. Então, nesse outro ponto aqui, vai também ter uma força aqui, ó, que pode ser igual, né? Porque é tão grande o universo e a distribuição é de tal modo homogêneo que a gente pode dizer que essas forças aqui vão acabar se anulando em algum ponto. Então, basicamente resumindo o que o Newton está falando aqui, que dentro de uma esfera como essa, como a gente pode considerar o universo quando a gente olha para o céu, quando a gente olha para fora do universo, a gente pode dizer que a força gravitacional exercida pelas estrelas ou o resto do universo sobre o balde ou sobre nós aqui é zero, praticamente zero. A gente pode desconsiderar. É por isso que quando a gente faz contas no nosso cotidiano, por exemplo, no ensino médio, quando a gente está fazendo as continhas lá, ou em um fenômeno qualquer aqui na Terra, a gente desconsidera a influência gravitacional das outras estrelas. Porque, dada essa situação, a gente tem massa em todas as direções, homogeneamente falando, essas forças vão acabar sendo o quê? Vão acabar sendo anuladas. Então, no final das contas, a gente não pode nos utilizar da força gravitacional para explicar esse efeito aqui no balde também, da mesma maneira que a gente não pode utilizar da força gravitacional da Terra para explicar esse efeito. E de novo, olha só aqui, ó, a força gravitacional do jeito que é. Ó. É a mesma influência de todos os lados. Então vão se anular e não vai ter como explicar as duas situações lá do balde. Tá entendendo? E outra situação também, porque agora a gente tem que pensar na relatividade, a gente pensa nas forças e depois pensa nas relatividades do movimento. Por exemplo, nessa outra questão, da mesma forma, se Deus, com tremenda força, causasse que os céus girassem de leste para oeste, tá? Mas alguém, aí tem uma passagem aqui que eu tirei, mas alguém imaginaria que as partes da Terra buscariam se afastar do seu centro por conta da força impressa somente nos céus? Olha só, pessoal, aqui o que o Newton está dizendo é o seguinte: pare o balde de Newton, porque na segunda situação o que acontece? A gente gira o balde, né, em torno do seu próprio eixo. Mas a questão que Newton está falando aqui é o seguinte: vamos parar o balde de Newton, deixa ele em repouso. Né? Em ambas as situações, né, na primeira situação ele já está em repouso. Né? Imagina que isso aqui seja o balde. Para o balde. Tá? Deixa ele em repouso. E aí o que você faz? Você faz a situação análoga. A situação, no caso aí, referencial análoga. Ou seja, gira o resto do universo. Porque pensa assim, pessoal, se você tivesse sentado no balde, depois a gente vai ver isso direitinho nas simulações, que eu vou mostrar isso. Se a gente tivesse sentado no balde, e quando a gente começasse a girar o balde, o que a gente veria em volta? A gente veria em volta tudo girando, né? Que é a situação análoga, que é a situação referencial. Ou seja, se a gente parasse o balde aqui e girasse todo o universo, como ele falou aqui, Deus com tremenda força, girasse todo o universo ao redor do balde, para Newton não iria dar o mesmo efeito. Por quê? Para Newton, como a gente já viu, a força gravitacional não depende da velocidade. Então, se as estrelas fixas estivessem girando, né, com uma velocidade angular ali constante, não mudaria a força gravitacional. Então, não teria influência em termos de força. Além disso, para Newton, não fazia sentido que se você girasse todo o universo em volta do balde, o balde parado, no sentido contrário. Imagina de novo, gosto de reiterar isso. Se eu estivesse girando o balde nesse sentido aqui, por exemplo, o sentido horário, né?
Aí a gente teria aquele efeito. Agora, Newton está se perguntando o seguinte: se a gente parasse o balde e girasse o universo no outro sentido, né, que era para dar o mesmo efeito em termos assim, de referencial, em termos de visão, em termos de perspectiva, ele diz, para ele, o fato de você girar todo o universo ao redor do balde, a Terra, o universo, as estrelas fixas, não daria o mesmo efeito, tá? Por conta tanto da força gravitacional que não depende da velocidade, por conta também que, se você girasse o resto do universo, o que teria que acontecer é que as próprias estrelas que por força centrífuga iriam se afastar da Terra e tudo mais, mas isso não iria influenciar na Terra em si, principalmente no balde. Então o resto do universo não pode explicar. E toma cuidado, pessoal, isso aqui vai ser criticado fortemente por outros pensadores depois de Newton. Tá? Na verdade, outros vão acreditar, por exemplo, Ernest Mach, que na verdade quando você gira todo o universo ao redor do balde, por mais que não tenha influência, não tenha força gravitacional agindo sobre o balde, o mesmo efeito tem que acontecer. Tá? Por mais estranho que pareça, alguns acreditam nisso, né? E a gente vai ver ali depois. Beleza? Então não pode ser o universo. Nossa, Matheus, mas então não pode ser nada. O que pode ser então? Então só pode ser o espaço absoluto. Então Newton conclui a partir daí, essa aceleração aqui, ó, ou seja, essa tendência das moléculas da água de se afastar do centro só pode ser em relação a um tal de espaço absoluto, que tem aquelas características que eu já falei para vocês. E a partir daí ele usa desse experimento para de alguma maneira provar, né, um experimento mental aqui, no caso, provar mentalmente que deve existir um espaço absoluto, na qual esse efeito aqui, na qual essa aceleração pode ser explicada em relação a esse espaço absoluto. Porque em relação às outras coisas que a gente analisou, não tem como. Não é em relação ao universo, não é em relação ao balde, não é em relação a nada. Então só pode ser um espaço absoluto. Tá? Sendo assim, a água gira em relação ao espaço absoluto, da mesma maneira que a motorista tende a manter seu movimento retilíneo uniforme em relação a quem? Em relação também ao espaço absoluto. Por que você precisa pensar, pessoal? A motorista ela tende a manter o seu movimento retilíneo uniforme em relação à Terra, né? Ela vai reto na Terra ali. Né? Mas no caso a gente viu que a Terra é um sistema de referência inercial que também pode fazer o papel ali do espaço absoluto. Tá certo? Então é daí que o espaço absoluto entra em cena. E o que vai acontecer, pessoal, é que nem todos os físicos que vão vir depois de Newton vão acabar aceitando essas ideias de espaço absoluto dele. Um ponto de inflexão importante na história é esse cara aqui, ó, Ernest Mach, com as ideias de que não existem movimentos absolutos em relação ao tal de espaço absoluto, mas o que existe é apenas o movimento relativo. E ele, com essas ideias, com o que a gente chama de princípio de Mach, ou ideias relacionais, vai influenciar fortemente Albert Einstein e também esse brasileiro aqui, ó, André Koch Torres de Assis, na criação das suas teorias. Vamos ver rapidinho um pouco sobre eles. E aqui a famosa frase do Ernest Mach, né? Tente fixar o balde de Newton e girar o céu de estrelas fixas, então prove a ausência de forças centrífugas. Quer ver? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então esse cara aqui, pessoal, Ernest Mach, é um dos principais precursores do que a gente conhece hoje como teses relacionais, ou princípio de Mach, que a gente vai ver lá com Albert Einstein, tá? Mas foca nessa palavra aqui, ó, relacionais. Relacionais, pessoal, tem a ver com o quê? Com relação. E relação exemplifica, basicamente, as ideias de Ernest Mach. Por quê? Porque para ele, tudo no universo pode ser explicado pela relação que existe entre as massas, pela relação existente entre os corpos. Não só, pessoal, veja bem, não só em termos de interação, né? Porque interação é uma relação entre os corpos, né? No caso, força é uma interação, é uma relação que os corpos fazem entre si, mas também em termos de relatividade do movimento. Costumo pensar assim que Mach vê a relatividade do movimento como sendo uma coisa real, como sendo uma coisa física. E uma das consequências disso é que as forças centrífugas, por exemplo, as forças fictícias, são forças reais. Por quê? Porque ele dá como se fosse uma existência física ao movimento relativo. Ah, Matheus, mas o que quer dizer isso, por exemplo? Ó, por exemplo, no experimento do balde de Newton, quando eu falei que Newton não gostava da ideia de você girar o universo ao redor do balde, vai dar o mesmo efeito, né, de você parar o universo e girar o balde, né? Para Newton, isso não entrava na cabeça dele, né? O fato de, por exemplo, de você girar o universo ao redor do balde e a água entornar as paredes do balde. Para Newton, se você girasse o universo ao redor do balde, apenas o universo lá que ia sentir esses efeitos. Mas para Ernest Mach, não. Por quê? Porque Ernest Mach não acredita, pessoal, nessas histórias de espaço absoluto. Ele não acredita na ideia de movimento absoluto. Para ele, a relatividade do movimento só pode ser dada entre as massas do universo. Ou seja, eu só tenho a minha massa aqui, eu só tenho a minha inércia aqui porque existem massas do outro lado do universo, porque existem massas ao redor de mim. Em outras palavras, eu só consigo medir uma aceleração aqui e uma velocidade aqui, ou além disso, eu só posso ter uma aceleração aqui e uma velocidade aqui porque eu tenho corpos para fora de mim, ou seja, eu tenho corpos externos me circundando que me podem indicar que existe uma aceleração e uma velocidade aqui.
E então, automaticamente, é caído por terra nas ideias de Ernest Mach o tal do espaço absoluto. Não tem um espaço absoluto externo a todas as coisas. O que existe é só o universo em si e a inter-relação entre as massas do universo. Tá ok? Então, para Ernest Mach, se você girar todo o universo e deixar o balde em repouso, a água vai tender a entornar as paredes do balde ainda. Ou seja, esse efeito vai ser observado. Ah, Matheus, mas peraí, mas por mais que o balde esteja parado, a gente consegue mais ou menos determinar que ele está parado aqui em relação à Terra, por exemplo? Por mais que o balde esteja parado em relação à Terra, e a gente consegue medir isso, se a gente girar o universo ao redor do balde, para Ernest Mach o mesmo efeito vai acontecer. Por quê? Porque a gente só pode determinar se o balde está de fato aqui em repouso ou não por conta das massas ao redor dele, por conta das estrelas fixas, por conta do resto do universo. É essa inter-relação que determina as coisas, ok? Então, lendo aqui, ó, as estrelas fixas e as massas do universo é que estabelecem um referencial, ó lá, a partir do qual se pode medir acelerações, velocidades e a inércia dos corpos. Então, agora, o que Ernest Mach faz? Ele substitui o espaço absoluto de Newton e coloca as estrelas fixas e as massas do universo que circundam, no caso, o balde. Sendo assim, a água tende a subir para as paredes do balde, porque o resto do universo gira ao redor do balde na mesma velocidade em sentido contrário, não havendo, portanto, qualquer distinção entre translação e rotação. São os mesmos fenômenos. A gente vai ver direitinho isso aí nas simulações. Então, pessoal, assim, mais para a gente reiterar e entender um pouco melhor isso, pensa assim, ó, pensa mais ou menos da seguinte maneira, não que seja assim, mas é só para a gente entender mais ou menos a alma da coisa. Pensa aqui que as estrelas fixas estão em volta aqui, certo? Pensa lá na esfera de massa, tá? A gente tem uma distribuição homogênea, né, isotrópica de massa em torno aqui do balde, né? É uma esfera que a gente falou lá na parte do Newton, das ideias do Newton lá. E aí imagina, ó, que você coloque, né, o universo para girar aqui, por exemplo, no sentido anti-horário, como o Ernest Mach está propondo aqui. Quando isso acontece, pessoal, imagina, por exemplo, se a gente tivesse, se no espaço existisse água, imagina que se existisse um líquido no espaço. Tá? À medida que todas aquelas estrelas, toda aquela energia está girando ao redor da água aqui, ó, do balde com água, né? O que vai acontecer? Esse movimento vai ser compartilhado para esse líquido aqui. Imagina o éter, por exemplo. Vamos pensar assim, só para a gente entender. Imagina que tem um éter aqui, ó, entre o balde e essa casca esférica de massa aqui. Então, à medida que o universo vai girando aqui, ó, ele vai transmitindo esse movimento, vai transmitindo essa influência enorme, grandiosa, no éter aqui, ó, né, nesse líquido, nessa substância aqui. De modo que, a partir desse meio, né, essa influência aqui desse giro vai chegando no balde. Tá? E é essa influência que chega no balde que vai fazer com que a água vai entornar ali o balde. Tá ok? Mas é claro, não é que existe o éter, não é que existe essa substância aqui, é um jeito da gente entender. Tá entendendo? Porque assim, para Newton isso não fazia sentido nenhum. Creio que para Newton, ele pensaria assim, ó, só se existir alguma coisa nesse meio entre o balde e as estrelas fixas aqui para isso acontecer. Né? Então é por isso que eu estou usando desse exemplo. Então pensa assim, que à medida que os universos giram em volta, ele altera o espaço aqui entre o balde e essa casca esférica de massa aqui, de modo que o efeito vai acabar sendo sentido lá pelo balde. É mais ou menos assim que acontece. Mas não passa do que? De relatividade de movimento. Para Ernest Mach, o que existe é o movimento relativo. Tá? Não existe repouso. O que existe, no caso, é velocidade relativa igual a zero. Tá ok? Então essa é um pouco das teses relacionais, tá? Eu particularmente acredito mais no que Ernest Mach diz, tá? Eu não acredito muito no espaço absoluto. Ó, as principais diferenças entre as ideias de Mach e de Newton. Para Mach, não existem referenciais absolutos, não existe espaço absoluto, só existe o movimento relativo, que são aqueles que a gente consegue observar, aqueles que a gente consegue medir de fato no universo. Para Newton já existe aquele referencial inercial absoluto, ou seja, o espaço absoluto. Para Mach, a inércia não é uma propriedade intrínseca da matéria, mas sim um produto de sua interação com o resto do universo. Tá? Então, para Mach, tudo é baseado na interação, na relação entre os corpos do universo. Agora, Newton já disse que não, que a inércia é uma propriedade intrínseca da matéria. Por exemplo, se você sumir com todo o universo e deixar só um corpo lá, ela ainda vai ter inércia para o Newton, para o Mach não. Olha lá, forças centrífugas e de Coriolis são tão reais quanto uma força de atrito para Mach. Lá já para Newton não, forças fictícias surgem nos referenciais não inerciais, ou seja, aqueles que estão acelerados em relação ao tal do espaço absoluto. Para Mach, não há distinção entre rotação e translação. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você pegar o balde de Newton, fixar ele, deixar ele em repouso e girar todo o universo em volta dele, a gente vai ver aquele mesmo efeito que a gente viu no experimento balde de Newton, ou seja, a água vai tender a entornar o balde. Tá? Para Newton, não. Para Newton, se você girar o universo em torno do balde, nada vai acontecer com o balde, não vai influenciar nada aqui na Terra. Tá? Então o universo não exerce influência no balde. Tá, ok? Essas são as principais diferenças entre os dois. Continuando, ó.
E não é de se espantar, pessoal, no final de contas, que Albert Einstein vai ser influenciado fortemente pelas ideias, pelas teses relacionais de Ernest Mach. Você pode ver, por exemplo, o nome das teorias dele: relatividade, relatividade geral, relatividade especial, ou seja, que leva em consideração a relatividade do movimento e a não existência de um espaço absoluto, junto com o fato de se considerar que a velocidade da luz era constante. Mas é também importante dizer que Albert Einstein vai tentar implementar as teses relacionais de Ernest Mach, ou o princípio de Mach, como ele chamava, principalmente na relatividade geral, mas ele não vai conseguir. Ou seja, a relatividade geral vai começar a ter resultados que não batem, né, não conseguem casar com resultados que esperariam se implementasse o princípio de Mach, ok? E a partir disso, nessa tentativa de implementar as ideias de Mach, ele ditou 4 consequências que qualquer teoria teria que ter, 4 resultados que qualquer teoria teria que chegar se implementassem as ideias relacionais de Mach, as teses relacionais, ou o princípio de Mach. Seriam essas, ó. A inércia de um corpo aumenta-se nas suas vizinhanças acumularem-se massas ponderáveis, né? Essa relação entre a interação entre os corpos, né? Eu só tenho massa aqui, digamos assim, eu só tenho massa e inércia aqui, porque tem corpos lá, entendeu? Interagindo comigo aqui, não só gravitacionalmente, não só em termos de força, mas também em termos de relatividade do movimento, ok? Segundo, um corpo deve sofrer uma aceleração de mesmo sentido quando massas vizinhas são aceleradas. Basicamente é a ideia lá do movimentar o universo em torno do balde, por exemplo, aí você vai ter as acelerações e os efeitos, ok? São campos de forças centrífugas de Coriolis que a gente vai ver aqui, tá? Que eu vou mostrar também nas simulações. Um corpo oco, animado de um movimento de rotação, deve criar no seu interior um campo de Coriolis e um campo radial de forças centrífugas. Por exemplo, o universo girando, né? Então, é isso aqui que eu quis falar para vocês, pessoal, de considerar uma substância. Então, imagina que está o universo aqui, né? A massa, né? Homogênea aqui do universo, numa casca esférica, né? E o balde aqui, ó. Quando essa casca esférica gira aqui, por exemplo, no sentido anti-horário, como eu mostrei no slide anterior, quando ela está girando aqui, pessoal, o que ela está gerando no seu interior? Ela está gerando campos de Coriolis, né, que são campos de forças centrífugas, né? Ou seja, forças que a gente chama de fictícias, mas que para Ernest Mach, né, e para Einstein, no caso, vai ser forças reais, e que vão influenciar o quê? Vão influenciar nos efeitos que a gente vai ver aqui dentro, né? Que é aquela coisa que eu, no caso aqui, traduzi em termos de considerar uma substância aqui dentro que é influenciado aqui, né, e comunica a influência das estrelas fixas girando para o balde, tá? Que na verdade são campos de Coriolis e campo radial de forças centrífugas. Um corpo imerso em um universo vazio não deve ter inércia. É uma das consequências que Einstein ditou lá e definiu, né, na perspectiva dele, na interpretação dele das teses relacionais de Mach, se a teoria dele, por exemplo, implementasse o princípio de Mach. Mas aí ele foi percebendo que com o tempo, à medida que ele ia desenvolvendo a teoria da relatividade geral dele, a teoria da relatividade geral tinha resultados que não batiam muito com esses resultados aqui. E aí, no final das contas, ele teve que abandonar as ideias de Mach, mas certamente foi influenciado, né, no caso, aí, pelas teses relacionais de qualquer forma. Ok? E também isso não significa que as ideias de Mach estão incorretas, e também não significa também que as ideias de Newton estão corretas. Né? Até hoje está aberta a ideia de se o espaço é ou não absoluto. Né? Se existe de fato o espaço absoluto, ou se existe apenas o movimento relativo. E aí, ó, só para a gente terminar a parte do Einstein, ó, aí ele até diz, ó, vejo a grandeza de Mach em seu ceticismo e independência incorruptíveis. Nos meus anos mais jovens, no entanto, a posição epistemológica de Mach também me influenciou muito. Ó, uma posição que hoje, infelizmente, me parece essencialmente insustentável. Então ele teve que, de fato, abandonar depois de um desenvolvimento mais acurado da relatividade geral. Mas, é claro, vão ter outros pensadores que vão tentar implementar e fazer o que o Einstein fez, como é o caso ó, desse cara aqui. O André Assis, um professor da Unicamp, o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar juntar as ideias de Mach com as ideias de Newton. Ou seja, ele vai fazer com que a dinâmica newtoniana, dadas as devidas alterações, implemente o princípio de Mach. Mas como que ele vai fazer isso? Basicamente, ele vai buscar lá em Weber, uma lei de Weber para o eletromagnetismo, que tem essa cara aqui. Ó. Veja bem que coisa interessante. Ó. Tem várias alterações, como por exemplo, a interação entre duas cargas não depende mais apenas da distância relativa entre elas, mas também da velocidade relativa e da aceleração relativa aqui, ó. Então, tendo esse esqueleto em mãos, ele fez a alteração aqui, ó, parecida na lei da gravitação universal de Newton. E de novo, agora não depende apenas da distância relativa, a influência gravitacional entre duas massas, mas também da
velocidade e da aceleração relativa entre elas. Então ele consegue aqui, pelo menos quantitativamente, implementar o princípio de Mach à dinâmica newtoniana. Coisa que Einstein tentou fazer, mas com o passar do tempo ele não conseguiu. Einstein tentou implementar o princípio de Mach na relatividade geral dele, mas a relatividade geral vinha dando resultados que não batiam com o que era esperado no princípio de Mach. Então ele teve que abandonar o princípio de Mach. Tá? E André Assis consegue com sucesso, pelo menos teoricamente, ok? E aqui, por exemplo, a relação que a gente tem final, né? Em relação àquela que eu tinha mostrado anteriormente, que não depende se é a água que está girando ou se é o universo, né, que está girando agora aqui. Dá na mesma, a gente vai ter o mesmo resultado, que é o que Max esperava. Né? E vale a pena acrescentar que Mach não havia tentado isso antes, ok? E para a gente evidenciar, pessoal, e deixar registrado aqui, ó, a principal diferença entre as ideias de Ernest Mach e, por exemplo, André Assis, né, que implementa as ideias de Mach na dinâmica de Newton, e Isaac Newton, né, com o espaço absoluto, né, o movimento relativo contra movimento absoluto, né, espaço absoluto, perceba aqui, ó, é aquela relação que a gente tem, né, de Z. Quem que é Z? Z é essa altura aqui, ó, porque as moléculas de água tendem a subir o balde aqui, nessa distância aqui é Z, nessa altura aqui, ok? E perceba que para Newton ela é dada apenas o quê? Ela é dada diretamente proporcional, ó, à velocidade angular, o quê? Da água, né? Ou do balde, porque os dois vão ficar com velocidade iguais no final, ao quadrado, ok? Mas depende apenas da velocidade do balde, é claro, é relativo a alguém, né? Ou alguma coisa em relação a algum referencial, que inclusive vai causar todos aqueles problemas que a gente viu até agora, mas é apenas a velocidade da água, ou do balde. Só que perceba aqui, por exemplo, ó, implementando o princípio de Mach, agora não é só em relação à água lá, velocidade angular da água, mas também em relação à velocidade angular do universo. Ah, como assim, Matheus? Por exemplo, faz isso aqui ser zero, faz a velocidade angular da água ser zero, que significa dizer fisicamente para o balde de Newton, ou seja, deixa ele parado, em repouso em relação à Terra. Por outro lado, você tem o que agora? A influência do universo. Agora, você pode parar o balde de Newton aqui, fazer a velocidade angular da água ser igual a zero, ou a velocidade angular do balde ser igual a zero, porém girar o universo ao redor do balde, ou seja, velocidade angular do universo ao redor do balde aqui, ó, tá ok? Que seria aqui, no caso, esse ômega U, ó. Velocidade angular do universo ao redor dele. Então, o fato do universo girar ao redor do balde, lá, velocidade angular U ao quadrado, né? Se você colocar isso aqui a zero, isso aqui vai dar ômega U ao quadrado, x ao quadrado sobre 2g, que é o mesmo efeito que a gente tem aqui, né? Vai causar o efeito da água tentar subir as paredes do balde. Ou seja, não importa, é a relatividade do movimento. Não importa se você para o balde ou se você para o universo e gira o balde, né? Vai dar o mesmo efeito. No caso aqui, ó, se você parar o universo, né, que é o que o Newton pensava, você vai ter que é a velocidade da água mesmo, que aí você volta nisso aqui, tá? Então essa seria a grande diferença entre as ideias de Newton e as teses relacionais de Ernest Mach. Seria um novo princípio, por exemplo, considerar, a partir de tudo isso que a gente viu, que cada ponto do universo pode ser considerado um centro de rotação e translação? Como a gente sabe, o universo não tem, como se diz, não tem centro, né? Cada ponto pode ser considerado um centro, mas além disso, em um novo princípio, cada ponto pode ser considerado um centro de rotação e translação. Ok, em qualquer ponto do universo que se coloca o balde de Newton, tal efeito pode ser observado. Esse efeito que a gente tem observado até agora, que é o efeito da água entornar o balde. Portanto, cada ponto do universo pode ser considerado um centro de rotação e translação, onde cada corpo está sobre um campo radial de forças centrífugas reais, dado entre as velocidades e acelerações relativas entre os corpos. Ah, Matheus, mas que consequência isso teria? Por exemplo, que a gente não precisava mais considerar que o universo está em expansão, mas que o afastamento das galáxias, por exemplo, pode ser explicado pelo fato de que tudo está girando em torno da Terra, porque a Terra é um ponto do universo. Mas, ao mesmo tempo, se a gente for pegar aqui outro pontinho, tudo está girando em torno daquele pontinho. Então, tudo está se afastando daquele ponto devido que a forças centrífugas. Olha só, que é dado em função do R, ó, da distância entre esses corpos, entre esses pontos. Né? Muito parecido com o que? Com a lei de Hubble, que a velocidade é diretamente proporcional ao raio, ou seja, a distância entre os corpos. Então isso aqui é só um produto de conversa que eu tive mesmo e um produto de indagação minha. Então partindo aqui agora para a metodologia. Então, olha só, pessoal, a pesquisa orientou-se a partir do método de criação de simulações por meio de software de criação de jogos e linguagem de programação. O software que eu utilizo para programar, pessoal, é o UBGE Blender, é uma engine de criação de jogos, né? Um programa avançado para criação de jogos 3D. É de graça e você baixa aí na internet. E a linguagem de programação usada nele é o Python. E por que eu uso de uma engine de criação de jogos para fazer minhas simulações? Porque é muito mais fácil. Eu não preciso criar tudo do zero, entendeu? Eu não preciso, por exemplo, mexer com API, não preciso mexer com biblioteca para estar criando, por exemplo, esses objetos aqui 3D do zero, não preciso estar mexendo com
com coordenadas para estar criando um cenário 3D. Então é muito mais simples. Aí o que acontece? O programa já me dá essas coisas de antemão e aí eu programo em cima deles. Então se eu quero, por exemplo, que esse cubo faça uma movimentação aqui para simular algum fenômeno, aí eu vou lá e programo ele aqui. Ou se for um movimento mais simples, né, eu posso simplesmente animar esse movimento, né, de modo que possa até servir aí para um fim didático, para fins de recurso didático. Tá ok? E aqui, por exemplo, como eu disse, ó, vai ter então a seção de programação, né, em Python. Aqui você pode programar os movimentos que você quiser, tá? Para uma dinâmica mais complexa, né, de simulação. Como eu disse também, você pode simplesmente animar, se for um movimento mais simples. E aí tem a seção aqui para você mexer com o cenário, que é independente da programação, entendeu? Então é muito mais simples, né? Ele te dá já as formas, te dá o cenário e o teu trabalho é só programar os movimentos, programar a dinâmica. E além disso também não é bom a gente falar da interatividade, né? Da questão da interatividade e pontos de visão, porque a gente tem uma liberdade maior para interagir com a simulação, coisa que seria difícil da gente criar simulando do zero, né? E a partir disso a gente pode então ver aqui como é que ficou as simulações. Essa aqui, pessoal, a primeira simulaçãozinha que eu queria mostrar para vocês, ela é mais simples, né? Envolve movimento retilíneo uniforme. É só para a gente se integrar e conhecer um pouco do software aqui, ó. E perceba aquele cubo lá, ó. A pergunta que eu vou fazer para vocês é o seguinte: quem é que está se movendo? É o cubo que está vindo da nossa direção, ela percebe que ele está se movimentando na nossa perspectiva, ou somos nós, com essa plataforma dourada aqui, que está indo na direção dele? Ou seja, é o cubo que está se movimentando para a direita ou somos nós que estamos indo para a esquerda, com velocidade constante? Essa é a questão que a gente pode se fazer aqui, ó. Perceba que se você olhar para todos os lados aqui, não tem nada que indique, te ajude a responder essa pergunta, ó. Tá tudo preto, tudo escuro. E aí? Tá, vamos facilitar, vamos mudar as coisas aqui então. Olha lá, agora eu coloquei umas estrelinhas lá, representando, no caso, as estrelas fixas ou o universo. Imagina que elas não estão muito longe não, tá? Agora, de novo, a dinâmica começa. E aí, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que é o cubo que está vindo na nossa direção ou somos nós com a plataforma que está indo na direção do cubo, hein? Olha lá, a gente pode movimentar o personagem aqui, tá? Tudo em 3D, primeira pessoa. E aí, será que a gente poderia responder isso agora? Aparentemente, nós estamos parados em relação às estrelas lá atrás, né? Então vamos chutar que, na verdade, é o cubo que está se movimentando. Mas veja bem, se nós olharmos para outra perspectiva, para outra câmera, ó, na verdade não é isso que está acontecendo. Na verdade, tantas estrelas ali atrás, ó, e a plataforma com a gente está se movimentando e o cubo está parado. Tá? Isso é uma das ilusões do movimento relativo, aqui no caso retilíneo, ok? Então dá uma olhada nessa simulação aqui agora, pessoal. Vamos olhar de outro referencial, lá de cima. Perceba que como na simulação anterior, eu tirei todo o universo, só tem esses componentes que eu estou mostrando para você aqui agora. Tá? No centro a gente tem uma esfera maior, que pode, por exemplo, ser o Sol. Ele pode girar, fazer o que ele quiser. E embaixo aqui, a gente tem a Terra, por exemplo, que no caso está fixado o nosso referencial, lá onde está a nossa câmera em primeira pessoa. Então, vamos para lá. Ela pode girar também, pode transladar, fazer o que ela quiser. Começando a dinâmica, eu posso fazer a seguinte pergunta coerente para vocês, como eu fiz anteriormente. Quem é que está se movimentando no final das contas, hein? A partir do nosso ponto de visão, a partir do que a gente pode perceber e ver aqui, observar, medir, né? Quem está se movimentando? É a esfera maior do centro, que está rotacionando em torno de si mesmo, e a gente está parado, ou no caso, a bolinha menorzinha, né? A bolinha branca, com a gente que está transladando ao redor da bola maior e ela está parada? Pessoal, essa é uma pergunta muito coerente, por quê? Porque se você for lembrar lá das ideias relacionais do André Assis, ou principalmente de Ernest Mach, você vai perceber que não há distinção nenhuma entre rotação e translação. São as mesmas coisas, são os mesmos fenômenos. Ou em outras palavras, para contextualizar, se a gente parar o balde de Newton e girar o universo ao redor dele, vai dar o mesmo efeito de que a gente parasse o universo e rotacionasse o balde de Newton. É a mesma coisa. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa situação em particular, o que está acontecendo? Ó? Olhando de cima, é a gente, no nosso referencial, junto com a esfera branca, que está transladando ao redor da esfera maior. Só que olhando desse referencial parece que é o contrário, né? Mas não, ó. Na verdade, somos nós que estamos transladando ao redor da esfera maior. Pode ser a outra situação, que é essa daqui, ó. Você perceba que é a mesma coisa, não há diferença. Ó. Eu coloquei até na mesma velocidade angular. Se olhar de cima, agora é a esfera maior que está rotacionando. Tá ok? É a mesma coisa, é o mesmo efeito, ó. Então aí comprova que não há distinção entre rotação e translação. A gente pode, por exemplo, fazer os dois movimentos intercalados. Ó. Que aí você vai perceber um pouco também aqui, né, não sei se dá para enxergar aí, que a esfera maior parece que ela está oscilando, né, no espaço. Mas na verdade não, é só uma composição de movimentos. Ó. Agora, na verdade, a gente tem os dois movimentos intercalados, ó, sobrepostos. Tá ok?
Então essa é a segunda simulação. Essa parte aqui, pessoal, é só para a gente entender a dinâmica aqui, para a gente poder entender a simulação que vem depois, que é a simulação do balde de Newton. Ó, aqui dentro, ó, você perceba que tem um cubo, que é o nosso balde aqui no caso, vai fazer o papel do balde de Newton, tá? Aqui em volta a gente tem a câmara, tá ok? E olhando de fora, a gente tem que existem só a câmara, o balde de Newton e nós como observadores. Tirei todo o resto do universo. E olhando da perspectiva de dentro do quarto, ó, existem duas situações possíveis aqui, ó. Essa daqui e essa daqui. Ah, Matheus, mas peraí, você mostrou a mesma coisa, mas na verdade não, ó, quer ver? Ó? Essa situação aqui, ó, se a gente for olhar de outro referencial, olha o que está acontecendo. Na verdade, ó, aqui nessa situação o balde está parado e a câmera junto com a gente está girando junto com a câmera ou junto com o quarto ao redor do balde, ou seja, o universo inteiro está girando ao redor do balde, tá? Só que como nós estamos girando junto com o universo também, dá a impressão de que é o balde que está girando, é a mesma coisa que a gente viu na simulação anterior. E tem essa situação aqui, né? Ó, que só sobra o fato de que agora é o balde que está se movimentando e o resto do universo, no caso nós, né, que é o que sobra, nós e o quarto que está parado, ó, olhando de cima, é essa situação. Tá? Então são duas situações possíveis que a gente vai explorar no experimento do balde de Newton. Vamos lá. Porque a gente tem a mesma situação da anterior, só que a diferença é que a gente pode ver através das coisas. Por quê? Porque a gente tem que ver o que vai acontecer dentro do balde, dentro do cubo. Por quê? Porque eu vou colocar água lá agora. São esferas, representadas por esferas aqui. Acredito que é um bom objeto para a gente representar as moléculas de água lá no experimento do balde de Newton. Vamos encher de água aqui agora. Vamos fazer agora a primeira situação, em que tudo fica parado, né? Ou seja, tudo que existe aqui, porque não tem mais universo, né? Só tem eu, o observador, o quarto, o balde e a água, né? Então agora o que a gente vai fazer? Vai fazer o balde girar em redor de si mesmo e o quarto e nós, observadores, vão ficar parados, ou seja, o resto do universo. Vamos lá. Olha só, olhando de fora, ó, é isso que está acontecendo. Tá só o balde está girando, o resto do universo está parado. E veja bem, pessoal, esse é o experimento do balde de Newton. Esses são as consequências, são os efeitos observados. Perceba que cada esfera ali, cada molécula tende a se afastar do centro por efeito das forças centrífugas, né? E elas tendem a subir a parede do balde. E o mais importante, a velocidade angular de cada uma das esferas ali, de cada uma das moléculas, é igual à velocidade angular do balde. Perceba que elas estão ali, ó, aglomeradas nas arestas, né? E estão girando junto com as arestas. Então estão à mesma velocidade. Se eu parar bruscamente, ó, as forças centrífugas fazem elas saírem para a tangente. Ok? Que é o clássico que a gente conhece. Beleza. Agora, vamos fazer a situação contrária, mas com uma leve diferença. Agora, nós, observadores, tá? A câmara, vamos girar junto com o balde. Tá entendendo a questão? Era como se nós sentássemos no balde. Percebem? Agora, nós, observadores, a câmara, vamos girar junto com o balde, na mesma velocidade angular do balde, e ver o que acontece. Tá ok? Seria isso, ó. Olha lá o campo de forças centrífugas, ó, de Coriolis. Tá certo? Olhando de fora, olha o que está acontecendo. Está tudo girando. Tá? Inclusive o balde. Nós estamos girando na mesma velocidade angular que o balde. Ó. Olhando lá de dentro, olha só. Parece que está tudo parado. Mas a água lá, perceba, as esferas fazem o mesmo efeito. Ah, Matheus, mas o que significa isso? Põe a cabeça para pensar no seguinte, ó. Se todo mundo está girando ao redor da água e a água está girando na mesma velocidade angular do balde, que está girando na mesma velocidade angular de nós, então significa o quê? Que nós estamos parados em relação à água. Então a água está parada em relação a nós, que está parada em relação ao balde, que está parada em relação ao quarto aqui. E aí isso é tudo que existe, não tem mais universo. Está entendendo a questão? Então, quem é o causador desse efeito, então? Se a água está parada em relação a todo mundo, a água está parada. Ó. Você não consegue olhar. Se você olhar para todo lado, não tem nada que indique que a gente está movimentando um em relação ao outro. É claro, se a gente olhar de fora aqui, mas não vale, né? Olha lá, tá todo mundo parado em relação a todo mundo, tá todo mundo na mesma velocidade angular. Quem que é o causador desse efeito? Aí Newton vai ter que intuir que é o espaço absoluto. É em relação ao espaço absoluto que a água faz esse efeito. Só pode, né? Porque, olha só pra você ver, nessa situação aqui, ó, não dá pra você olhar, não tem mais nada fora, né? Porque, inclusive, Newton, na teoria dele, ele vai eliminar o resto do universo, porque não pode ser ele, vai eliminar a Terra, vai eliminar o próprio balde, né? E é a mesma situação que a gente está percebendo aqui, ó, com o tempo que a gente tem. Está todo mundo com a mesma velocidade angular, então automaticamente, em relação a que a água faz esse efeito, entendeu? Esse é o experimento do balde de Newton, simulado aqui, comprovado aqui. Está mostrando que a gente pode visualizá-lo a partir dessa simulação. Tá certo? Olha lá, parou todo mundo. Todo mundo parado agora.
Vamos dar uma olhada nessa animação aqui, pessoal, para a gente tentar entender e visualizar um pouco melhor as teses relacionais de Ernest Mach. Perceba que no centro a gente tem duas esferas maiores, ok? Que vão rotacionar e transladar aí. E em volta delas, espaçadas e posicionadas mais ou menos uniformemente, né, homogeneamente, a gente tem esferas menores que vai servir aí como um plano de fundo referencial para a gente analisar os fenômenos aí, ok? O que eu vou fazer agora? Perceba, eu vou colocar esferas menorzinhas, idênticas, tá? Com física própria, dentro de cada uma dessas duas esferas maiores. Agora, eu vou botá-las a girar. Vamos ver o que acontece. Tudo bem, as forças centrífugas lá nas esferinhas menores, né? Tudo acontecendo normalmente. Ok, por enquanto não tem nada de novidade, mas a coisa fica interessante e nos permite visualizar um pouco das ideias de Mach quando a gente bota o nosso referencial, quando a gente fixa a nossa câmera em primeira pessoa em uma das esferas do centro aí. Então, por exemplo, vamos fixar o nosso referencial, ou seja, vamos ver tudo o resto da perspectiva da esfera da direita. Vamos para lá. E uma coisa que eu queria evidenciar para vocês aqui, pessoal, que tudo que existe nessa animação e simulação é, de fato, o que a gente está observando aqui, é o que a gente está vendo. Assim como nas simulações e animações anteriores, eu também retirei o universo daqui. Tá, pessoal? A gente desconsidera todo o universo circundante. E o sistema nosso, o nosso universo, é isso aqui que a gente está vendo agora. Então, automaticamente, a gente só pode usar deles para nos referenciar. Ok? Isso é importante. Beleza, agora vamos começar a dinâmica. Certo. Agora, observando isso aqui, pessoal, eu posso perguntar a vocês. Quem é que está se movimentando? É a esfera que a gente está observando aqui, a esfera maior com as esferinhas dentro, ou são as esferinhas mais longe lá que estão transladando ao redor dessa esfera maior, né, dessas duas esferas que a gente está aqui sobre elas aqui, no sentido horário? Né, parece que elas estão transladando no sentido horário, né, dessa perspectiva. Vamos ver de novo, ó. Olha lá, parece que as esferas lá atrás, ó, elas estão rotacionando, né, estão transladando ao redor dessas duas esferas centrais aqui, né, essa daqui e essa daqui, ó, no sentido horário. Ó. Mas a pergunta que eu posso fazer para você é o seguinte, como eu fiz nas outras animações e simulações. Quem é que está se movimentando? São as esferas lá, no sentido horário, ou são essas duas esferas aqui, ó, que estão transladando, estão rotacionando, como eu mostrei anteriormente, para a gente ter o efeito equivalente? A questão, pessoal, que você pode se pensar é o seguinte: ah, Matheus, veja bem as esferinhas ali, ó. As esferas estão o quê? Elas estão sofrendo acelerações, no caso aí, acelerações centrífugas, né? Ou seja, forças fictícias estão agindo sobre as esferinhas ali. Então, automaticamente, o que acontece? A gente pode comprovar a partir disso que são essas esferas aqui, ó, inclusive a que a gente fixou o nosso referencial aqui, que estão girando, que estão rotacionando. A questão, pessoal, é o seguinte: na perspectiva de Newton, você está correto. Né? Se a gente pensar assim, na perspectiva de Newton, isso aqui seria uma prova de que, de fato, são as duas esferas na qual a gente está fixado o nosso referencial aqui, ó, que estão rotacionando, e as outras lá estão paradas. Tá? Só que para Ernest Mach, não. Para Ernest Mach, não importa essas forças fictícias aí que a gente está observando aqui, não importa. Porque, na verdade, não existe espaço absoluto. Não existe, na verdade, para Ernest Mach, né, não existe os sistemas de referência não inerciais. Tá? Porque para Newton, as forças centrífugas aparecem quando a gente está num sistema de referência não inercial. Né? Mas para Mach não existe essas coisas, porque para Mach não existe movimento absoluto, como a gente viu aí durante o vídeo. Então, pessoal, a melhor resposta seria aqui a seguinte: não dá para saber. Tá? Por mais que a gente está observando ali, ó, forças centrífugas agindo ali nas esferinhas menores ali, não tem como saber se de fato as esferas menores lá atrás que estão transladando no sentido horário ou se é de fato a esfera maior aqui que está rotacionando junto com a outra que a gente está fixado no nosso referencial aqui, ó. Tá ok? Por quê? Porque são movimentos equivalentes, são movimentos relativos que ambos são válidos para Ernest Mach. Tá? Então, em outras palavras, só para a gente evidenciar isso aqui, vamos supor que essas duas esferas na qual a gente está fixado o referencial, né? Na verdade eu fixei o referencial nessa daqui, em uma delas, né? Mas se elas estiverem paradas, se a gente de alguma maneira conseguir saber que elas estão paradas, que elas estão em repouso, e que são as esferas lá atrás que estão transladando, nesse caso lá no sentido horário, da mesma maneira o efeito vai acontecer. Pelos mesmos motivos, pelos mesmos argumentos que a gente já falou aqui. Ok? Não importa, se as duas aqui estiverem paradas e todas aquelas outras esferas lá transladarem no sentido horário, como a gente está percebendo aqui, ó, o efeito vai acontecer, por mais que essas duas esferas aqui estejam paradas em repouso. E eu consiga provar isso.
ok? Porque Ernest Mach diz claramente que não existe distinção entre rotação e translação no universo, né, de acordo com as ideias relacionais, beleza? Então a melhor questão é, não se sabe. Na verdade, os dois efeitos são verdadeiros, né? Não importa se você rotaciona as esferas lá atrás no sentido horário ou se você rotaciona essas duas esferas maiores aqui no sentido anti-horário. É o mesmo efeito. Se você parar uma e fazer o outro movimento, ou parar o outro movimento e fazer a uma aqui, dá na mesma coisa. O mesmo efeito vai ter que ser observado, inclusive as forças centrífugas. Tá ok? E eu queria citar aqui nessa lâmina algumas das conclusões mais importantes que eu tive, né, ao realizar esse trabalho aí, essa pesquisa. É impossível simular diretamente as consequências do princípio de Mach sem considerar a existência de um agente físico intermediador. Aí cuidado aqui, pessoal, esse agente físico não significa que ele exista na prática, tá ok? Como a gente, por exemplo, como eu usei do exemplo lá naquela lâmina lá, para explicar para vocês como que a influência lá das estrelas fixas são passadas para o balde, né? Eu usei até o exemplo do éter, não tem nada a ver com isso, tá? É que eu digo que, por exemplo, se a gente fosse tentar simular ou animar as consequências do princípio de Mach, não teria como se a gente não considerasse um agente físico, um código lá para a gente conseguir o efeito, entendeu? Não seria possível conseguir o efeito por pura relatividade. É isso que eu estou querendo dizer aqui. A possibilidade de simular a hipótese de um universo com simetria rotacional e translacional, tá? Isso aqui é outro estudo. É impossível chegar a algum resultado que determine se o espaço é ou não absoluto, ou seja, não tem como saber a partir de animação, de simulação, ou seja, tem como a gente analisar situações isoladas ali. Mas a partir disso, o que a gente pode concluir aqui é que a gente não pode dizer com certeza se o espaço é ou não absoluto, ou seja, se existe o espaço absoluto de Newton, né, se ele está correto, né, ou seja, se Newton está correto, ou se Ernest Mach está correto e só existe um movimento relativo, não há espaço absoluto. Não tem como a gente mostrar isso, não tem como a gente conceber isso e provar qual parte está certa ou não, ok? Supondo a validade da lei da gravitação de Newton, só reiterando, pelo menos por enquanto, né? Supondo a validade da lei da gravitação de Newton, né, e da mecânica newtoniana, não poderia haver nenhuma outra alternativa para ele a gente conceber um espaço absoluto, através dos quais os efeitos pudessem ser explicados. Então, para Newton, na época, de acordo com as teorias dele, né, julgando a validade da gravitação proposta por ele, não tinha outro meio, né, não tinha outra conclusão na qual seria chegar aí seria conceber um espaço absoluto. Não tinha outra maneira dele explicar o que ele estava vendo, ou seja, explicar o que ele estava medindo ali a partir das ideias que ele tinha. Mas ainda até hoje está em aberto o debate, né, se o espaço é ou não absoluto. Creio que está difícil ainda de fechar esse debate, né? Está difícil de chegar a alguma conclusão. Mas é isso, pessoal. Peço para você que, se você gostou aqui do trabalho, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, curta, compartilha, ajuda o canal. Espero estar postando mais vídeos como esse daqui, de trabalhos que eu faço na faculdade, né, bastante detalhados, né, ficam vídeos bastante grandes, mas eu acredito que para quem gosta, vão ter tempo e vão, de alguma maneira, vão ficar inspirados a assistir. Então, se você gostou, curta aí de novo, compartilha e deixa o like e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer aí. Então, por hoje é só e até o próximo vídeo. Valeu, tchau!